Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Cardiologia na Prática. E hoje eu estou aqui com o meu host maravilhoso, Dr. Bruno Coelho, cardiologista e ecocardiografista, para quem não me conhece, né? Perfeito, e com uma convidada super especial. Hoje, gente, é uma das séries que eu mais amo, que é o Pacientes que Marcam, onde eu trago uma convidada especial para dividir com a gente um caso que marcou a carreira dela e que com certeza vai gerar muita discussão boa para você aprender na prática a como lidar com esses casos graves. Então, meus queridos, sem mais delongas, a nossa convidada de hoje é a doutora Ideusuíta Liporace. Doutora Ideusuíta, ela é cardiologista, fez doutorado pela USP e é especialista em ecocardiografia também pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. A doutora Ideusuíta, ela é uma das médicas assistentes, chefe da seção de anticoagulação do Hospital Dante Pazanese de Cardiologia. Seja muito bem-vinda, doutora Ideusuíta. Eu agradeço muito o convite. Gostaria de dizer que eu admiro demais o trabalho de vocês. Acompanho sempre e, assim, é admirável como vocês são organizados e como vocês passam com facilidade assuntos tão difíceis, né, para todos, para todo o seu público e, principalmente, o quanto que vocês salvam vidas pelo Brasil inteiro. Então, assim, eu queria dizer aqui na frente de vocês dois, assim, o quanto que eu admiro vocês dois. Doutora, muito obrigada. A doutora foi minha professora, então vocês imaginam como é que eu estou aqui, né? Estou extremamente animada e ansiosa e honrada com a senhora estar participando do nosso podcast. Porque, gente, sem sombra de dúvida, o Cardiologia na Prática nasceu com essa missão, de trazer uma cardiologia fácil e acessível para que você que está na linha de frente possa fazer a diferença e salvar vidas. E o caso de hoje não vai ser diferente, né? Exatamente. Eu peço desculpas pela minha voz, mas com o microfone aqui super bom, todo mundo vai estar ouvindo bem, né? Tá ótimo. Pois, doutora, me conta pra gente como que começou essa história, quem é essa paciente e por que ela te marcou tanto? Então, essa paciente, ela me procurou, né? O filho me procurou no consultório em agosto de 2022, com uma história de que essa paciente havia ido a um pronto-socorro em setembro de 2021, com um quadro de dispneia, e ela vinha apresentando palpitações já durante aquela semana. Mas como tinha agravado o quadro tanto de palpitação quanto de dispneia, eles decidiram levá-la a um pronto-socorro. Ela tinha quantos anos, doutora, Na época ela tinha 65, hoje ela tem 68 anos. Perfeito. Então, uma mulher de 65 anos com queixa de palpitação há mais de uma semana que foi para o pronto-socorro. Isso, com piora, porque teve uma piora com dispneia. E ela era hipertensa, diabética, dislipidêmica e obesa. Perfeito. Vários fatores de risco. Vários fatores de risco, né? Então, o que o filho me conta, assim, bastante chateado, é que essa paciente, ela recebeu medicação, melhorou da dispneia e recebeu alta para casa, né? Naquela semana, ela apresentou um AVC. Puxa, então, um AVC grave, um AVC extenso, né? Ela ficou sequelada. Ela hoje é dependente, ela tomava conta dos netos, hoje em dia ela é totalmente dependente de terceiros para tudo. Então ela tem uma hemiparesia do dimídio direito, né? Ela tem dificuldade para falar, tem disartria, né? Teve várias crises convulsivas, né? Nossa. E como ela é obesa, então também tem dificuldade agora para o pessoal. Eles pagam uma pessoa, né, para tomar conta dela. O marido também ajuda a tomar conta dela. Mas ela é dependente total para tudo. Para banho, para todas as situações assim, básicas do dia a dia. Mas então isso aconteceu uma semana depois da ida no pronto-socorro. No pronto-socorro, ela chegou a fazer algum eletrocardiograma, alguma coisa assim ou não? E aí o que o filho me relata, né? Ele é uma pessoa bastante interessada, pesquisa as coisas na internet. Inclusive, ele me descobriu procurando na internet, me viu em algum lugar falando sobre anticoagulação oral. Olha aí, quem não acredita no Instagram para médico que capta paciente. O poder da mídia social, pessoal. Exatamente. E encontrou essa pérola maravilhosa, olha aí, ele salvou. Me viu em algum lugar falando sobre anticoagulação oral e foi me procurar. Então, o que ele falou, assim, ela tem uma fibrilação atrial,
Diagnosticada no pronto-socorro. Diagnosticada no pronto-socorro. Ela já tinha antes ou foi o primeiro diagnóstico? Ela estava sentindo palpitações. Mas sem diagnóstico não ainda de tinha FA. diagnóstico prévio de FA. Então, Então, ela, no pronto-socorro. no pronto-socorro, ela foi diagnosticada, fizeram o eletrocardiograma e tinha fibrilação atrial. E essa é uma das queixas do filho. O filho tem bastante conhecimento, então hoje em dia as pessoas estão procurando conhecimento. Exato. Então ele e um colega que ele passou posteriormente falou, não, esse AVC que ela teve foi em decorrência da fibrilação atrial e porque a paciente ela saiu com um beta-bloqueador, ela saiu com metoprolol do pronto-socorro, mas não deram anticoagulante. Gente do não céu. foi prescrito anticoagulante para paciente no pronto-socorro, uma paciente com fibrilação atrial. E assim, veja, né? A gente, isso é uma das coisas que a gente fala muito mesmo no Instagram, sobre essa questão do manejo da fibrilação atrial no pronto-socorro, né? Que, óbvio, você deve optar por controle de ritmo ou controle de frequência. No caso dessa paciente, que ela já estava há mais de uma semana com sintomas, a gente sempre fala, fibrilação atrial com mais de 24 horas, você não deve reverter para ritmo sinusal, a não ser que você tenha um ecocardiograma transesofágico para fazer na hora e que seja capaz de excluir que tenha algum trombo naquele átrio esquerdo, no apêndice atrial esquerdo. Com exceção, o que a gente faz para todo mundo? Fibrilação atrial com mais de 24 horas, você vai fazer controle de frequência. Mas, além disso, você deve sempre fazer a avaliação do risco tromboembólico dessa paciente, que é calcular o CHADS-VA. Perfeito. Né? E aí, não fizeram isso para essa paciente, e a paciente foi liberada apenas com metoprolol e uma semana depois ela acabou tendo um AVC. Gente, vocês não podem ter medo de iniciar a anticoagulação em um paciente que tem indicação de anticoagular por conta de fibrilação atrial. A gente já sabe, né, por conta do último congresso europeu, eles, né, tiveram a atualização do guideline de fibrilação atrial e agora o que era CHADS-VASc passou a ser CHADS-VA. Então, o sexo feminino deixou de ser um fator de risco, né, considerado ali para anticoagulação do paciente. Então, agora ficou mais simples. Se você tem um score CHADS-VA maior ou igual a 2, você deve iniciar a anticoagulação. Ai, Bárbara, mas o Hasbled da paciente é alto, não vou iniciar que eu tô com medo, você está fazendo errado. Ai, vou iniciar só o AS, está fazendo errado. Não é para fazer isso. Tem CHADS-VA maior ou igual a 2, você tem que anticoagular e controlar os fatores de risco que podem fazer essa paciente sangrar mais. Entende? Então, assim, Hasbled não contraindica anticoagulação de ninguém. A única coisa que vai contraindicar a anticoagulação da paciente é se ela tiver sangramento ativo. Isso. Perfeito. Se a paciente tiver um CHADS-VA de 1, você considera anticoagulação e CHADS-VA de 0 não tem indicação de anticoagular. Perfeito? E uma coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, a fibrilação atrial é a arritmia cardíaca sustentada mais frequente, mais prevalente no mundo inteiro. E esses pacientes, eles procuram muito as emergências. Então, vocês vão receber muitos pacientes com fibrilação atrial no pronto-socorro. E aí, como a Bárbara falou, nós vamos falar sobre o CHADS-VA, sobre cada fator de risco, como que você identifica e por que é importante você identificar. E agora, essa última diretriz também, ela vem muito abrangente, falando que você deve colocar o paciente no centro do tratamento. Então, não só tratar a fibrilação atrial, prevenir o evento tromboembólico, que quando um paciente que tem fibrilação atrial sofre um evento tromboembólico, vejam como essa paciente, hoje em dia, é um custo altíssimo, financeiro e de saúde, né? Para paciente, emocional, para a família, né? E para o governo também. Então, a fibrilação atrial, ela causa 2 vezes mais risco de mortalidade, né? E mais de 2 vezes também o risco de sequelas para o paciente. Então, é importantíssimo que você atue nesse paciente, atenda esse paciente, porque o evento tromboembólico, né? O AVC tromboembólico, depois que o paciente tem uma fibrilação atrial e ele não é tratado adequadamente, veja, deixa sequelas gravíssimas. 70% desses pacientes não retornam a seu hábitos normais que eles tinham e 50% vão depender de terceiros. Como essa paciente depende de terceiros para fazer as suas necessidades básicas. E o que me chama a atenção dessa história, e isso é muito importante, tá, pessoal? Olha a
o poder que esse médico tinha ao encontrar uma paciente dessa, que provavelmente já tinha FA, não estava anticoagulada, mas olha a consequência de não ter feito, talvez um diagnóstico correto, a gente não sabe, mas que não tenha anticoagulado essa paciente, que tinha um CHADS-VA provavelmente maior ou igual a 2, certo? Esse médico não fez o que deveria ter feito. E a consequência foi para quem? Para a paciente. E foi uma semana depois, ela teve um AVC. AVC isquêmico mata? Não, dificilmente o paciente vai morrer por isso. Mas a incapacidade funcional dessa paciente, o grau de dependência que ela vai ter a partir daí, é muito importante. Talvez até muitos... eu convivo muito com paciente que teve AVC, que tem AVC e está com AVC. Para eles é tão pior ou quanto falecer do que ficar altamente dependente de uma outra pessoa, pessoal. E dependente do déficit, a pessoa praticamente depende 100% de uma outra. Então, assim, é muito duro isso. E a gente sabe que isso não reverte, né? Isso vai ficar uma sequela que poderia ter sido evitada. Então, vamos aproveitar e sistematizar para eles, então, como essa paciente deveria ter sido atendida de forma correta. Então, paciente chegou, mulher, 65 anos, hipertensa e diabética, no pronto-socorro com queixa de palpitação há pelo menos uma semana. Então, como que a gente trata essa paciente? Associado também a dispneia, né? Então, qual que é o cenário? Provavelmente ela deveria estar numa FA de alta resposta, e a FA de alta resposta descompensa a insuficiência cardíaca de base. Então, provavelmente ela tinha uma IC perfil B, acho que ela não fez dobulta, né? Foi uma internação breve, então uma IC perfil B, portanto ela estava congesta e bem perfundida, provavelmente. E com a FA, o que eles se preocuparam? Em controle da frequência cardíaca, né? Dar o beta-bloqueador e fizeram corretamente, mas esqueceram da anticoagulação, então não vira o paciente como um todo. E o que a gente faz? E o que a gente faz com o paciente que chega para você com FA de alta resposta no pronto-socorro? A primeira coisa é fazer o MOV, a gente não pode esquecer disso, tá, pessoal? Monitorizar o paciente, prover oxigênio se precisar, coletar um acesso venoso e depois avaliar a paciente. Primeiro a gente vai avaliar os sintomas. Eu vou controlar o ritmo, quer dizer, eu tenho a possibilidade de reverter essa paciente de FA para sinusal, ou quimicamente, através da miodarona, ou elétrica, né, com sedação, sedonalgesia, e faz o procedimento de cardioversão elétrica, ou eu controlo a frequência do paciente. Qual eu escolho? Controle de ritmo ou controle de frequência? No pronto-socorro, se a FA tiver mais do que 24 horas, jamais. Controle de frequência cardíaca. E eu vou te ser muito sincero, 99% das pessoas você vai controlar a frequência cardíaca. Com o quê? Com o que a gente controla? A gente tem algumas drogas. Primeiro, bloqueador de canal de cálcio não dihidropiridínico. Diltiazem, verapamil, pouco disponível geralmente. Qual é o mais disponível? Beta-bloqueador. Qual? O metoprolol. Tá? O metoprolol, tartarato de metoprolol, 5 mg durante 5 minutos, infusão lenta, até 3 vezes, eu consigo controlar a frequência na maioria dos casos, ok? Associado a isso, a gente sempre associa o quê? Um sinérgico, ele ajuda o beta-bloqueador a reduzir a frequência, que é o sulfato de magnésio. Quanto a gente faz? 2 gramas em 100 ml para correr ali em 10 minutos o paciente. Ele ajuda demais esse controle de frequência também. Sem dúvida. Queridos, é tão frequente fibrilação atrial no pronto-socorro que esse é especificamente o caso número 2 do nosso livro 25 casos clínicos de eletrocardiograma que todo médico deve saber. E todos esses fluxogramas que o Bruno falou agora estão lá no nosso caso 2, tá? Então depois, esse livro vai estar na descrição desse vídeo, é dever de casa, e esse livro é obrigatório para todo médico que dá plantão, tá? Inclusive aqui tem como você inicia a anticoagulação, com os novos anticoagulantes, a dose, e tem também como fazer a titulação da varfarina, tá? Então, dever de casa, se você dá plantão, você precisa desse livro. E muito importante, esse livro, esse caso são os 25 casos, são casos emblemáticos, para você ver o caso, memorizar, quando você tiver um paciente, você vai fazer a associação e vai saber tratar. Aqui a gente não só coloca o intra-hospitalar imediato, quer dizer, aquele cara que chega descompensado, né, com a FA de alta resposta, mas também na alta hospitalar, isso é importante. Esse paciente, por exemplo, na alta hospitalar não foi feito o dever de casa, né? Não foi. Até deram uma medicação para controle ambulatorial, mas esqueceram da anticoagulação.
Perfeito. Doutora, e me conta, aí esse paciente chegou para a senhora depois no consultório, já com a sequela gravíssima do AVC por falta da anticoagulação. E aí, como é que a senhora manejou esse caso? Então, essa paciente, ela já chegou quase 1 ano depois, né, 11 meses depois para mim, porque nesse meio tempo descobriram que ela tinha a fibrilação atrial, entraram com a anticoagulação depois que ela já tinha tido o AVC, né? E tentaram... Que não está errado, né? Não, mas não, sim. se tivesse assim que você iniciado... diagnostica, né, a fibrilação atrial, e claro que aí você já tem que anticoagular realmente. E essa é a questão, né, doutora? As pessoas têm medo de anticoagular. Isso. Sabe? Então, assim, as pessoas têm medo de anticoagular. E aí, por conta disso, elas ficam assim, não, esse paciente passou comigo aqui no pronto-socorro, mas ele vai ser visto na unidade básica de saúde, lá eles iniciam anticoagulação. Essa paciente teve um AVC 1 semana depois de passar pela sua mão. Exato. Então, gente, diagnosticou fibrilação atrial, acabou, você vai optar por controle de frequência ou controle de ritmo e você vai fazer o score Chagas-VA da paciente. Se tiver que anticoagular, você vai iniciar a anticoagulação no pronto-socorro. Você não pode perder tempo. A gente baseia na evidência, né? Exato. E o Chagas-VA, esse score, né, que é o antes Chagas-Vasco, agora Chagas-VA, ele foi feito justamente para ponderar, se eu botar no risco-benefício, qual o risco dele sangrar? É pequeno. E o risco dele ter um AVC é grande. Então, sempre vai beneficiar, né, a anticoagulação. Pode ter um risco de sangrar? Pode. Como você vai estar dando um anticoagulante, mas o benefício é maior do que o risco. Perfeito. Exatamente. Então, essa paciente, eles tinham tentado anticoagular com varfarina, e aí o INR dela tinha chegado a 8, porque o colega não sabia fazer o manejo do Marevan, e então ele decidiu suspender a varfarina e ele iniciou um DOAC para essa paciente. Então, ela chegou para mim, ela estava em uso de um DOAC, né? E com toda essa história de várias crises convulsivas, de infecções urinárias, assim, de realmente um quadro bastante complicado. Como eu fazia ecocardiograma no consultório, naquela época, então eu falei, já vou fazer um ecocardiograma da paciente para avaliar. E aí, para minha surpresa, o que eu encontro? Uma paciente com uma dupla lesão mitral, né, de provável etiologia reumática, ou seja, assim, contando detalhes, o Bruno também é cardiografista, sabe, né? Então tinha um gradiente máximo de 18, um médio de 10 na válvula mitral, uma área valvar de 1, que aí já é considerado uma estenose mitral grave. Além disso, ela tinha um refluxo importante, né? O folheto posterior fixo, e tinha uma estenose mitral grave, ou seja, ela tinha uma dupla lesão valvar mitral grave, né? Exato. De origem reumática, tinha um átrio esquerdo enorme, ou seja, uma paciente que também passou da hora de ter sido submetida a um procedimento anteriormente. Perfeito. Porque ela poderia ter, antes que tivesse ficado tão calcificada, né? A gente calcula o score, né? Que é o score de Wilkes. O dela deu 11, né? Que a gente calcula calcificação, mobilidade dos folhetos, o subvalvar e o espessamento. Então a gente quer dizer, então é uma paciente que no passado poderia ter sido submetido de repente a uma valvotomia mitral para abrir aquela válvula por via percutânea, né? Ou mesmo ter sido submetida a uma troca da válvula mitral por uma prótese biológica, né, que fosse, ou mecânica, naquela época, antes que o átrio esquerdo crescesse tanto. Porque eu já peguei um volume atrial enorme, né? Um átrio esquerdo 96, muito grande, né? De 96 ml, é muito, pessoal. Ou seja, mas isso já foi 1 ano depois do AVC, né? Exato. Então, assim, eu não sei se provavelmente durante esse ano, né? Progrediu, né? Porque ela tinha uma insuficiência mitral grave, aí já tinha uma disfunção ventricular esquerda grave, uma fração de ejeção de 24%, né? Tinha comprometimento também do lado direito, tinha um TAPSE de 11, tinha já a disfunção do VD, então tinha disfunção biventricular, já tinha um aumento biatrial, tinha HP, então já tinha uma hipertensão pulmonar de 46, perfeito. Já tudo em consequência dessa estenose mitral, ou seja, foi uma paciente que no passado já erraram com ela, exato. Né? E, gente, assim, só para
para quem ainda é estudante de medicina ou médico recém-formado, né, que ainda não tem essa vivência de ecocardiograma, o que a doutora está falando é que essa paciente, ela tinha uma dupla lesão na válvula mitral, ou seja, ela tinha tanto estenose como ela tinha também insuficiência. E isso inviabiliza que a paciente fizesse a valvotomia, que é valvoplastia também, né? Que você, é um balãozinho que você vai lá para dilatar essa válvula mitral sem que ela seja submetida a uma cirurgia mais invasiva. E para quem não entendeu, a causa da fibrilação atrial dessa paciente foi a estenose mitral. Porque o que acontece? Quando a paciente tem uma estenose mitral, ou seja, ela tem um orifício reduzido, né? Há uma fusão por conta da febre reumática, há uma fusão dessas duas válvulas e faz com que o orifício, né, de saída da válvula mitral seja reduzido. Isso faz com que o quê? Eu aumente a pressão de enchimento dentro desse átrio esquerdo, porque tudo que era para estar descendo do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo não consegue descer por completo, porque o orifício é reduzido e começa a fazer o quê? Dilatar esse átrio esquerdo. E na hora que eu dilato o átrio, o que acontece? Fibrose. E essa fibrose vai fazer com que ocorra a fibrilação atrial. Perfeito. Então, a causa da fibrilação atrial da paciente, ela tinha outros fatores de risco, né? Ela tinha insuficiência cardíaca, tinha diabetes, ela tinha hipertensão, né? Idade avançada também, 65 anos, mas a causa primordial foi a estenose mitral. Então, essa paciente, quando ela chegou no pronto-socorro, se nós formos analisar para a indicação da anticoagulação oral, ela já tinha indicação de anticoagulação oral, mesmo que o colega não a auscultasse, se auscultasse e ouvir o sopro, ou se fizesse um ecocardiograma no pronto-socorro, ele também ia ver que tinha uma dupla lesão valvar mitral, ia ver que o átrio esquerdo era grande, né? Mas se ela não tivesse essa estenose mitral, digamos que ela chegou no pronto-socorro, ela tinha... Está no pronto-socorro que não tem eco. Tinha 65 anos. Pontuou. Aí a gente vai falar então do CHADS-VA, né? Isso. O CHADS, o que a letra C é de insuficiência cardíaca. Perfeito. Então, hoje em dia, você considera para insuficiência cardíaca tanto com fração de ejeção reduzida, com fração de ejeção preservada ou com fração de ejeção melhorada. Perfeito. Ou se o paciente tiver assintomático, mas tiver no ecocardiograma uma fração de ejeção menor que 40%, ela já recebe uma pontuação de 1 ponto pela insuficiência cardíaca. Perfeito. O H é de hipertensão, ou seja, essa paciente tinha hipertensão, tá? O A é de AVC, né? De idade, aliás, é de age maior do que 75 anos. Que aí pontua 2 vezes. 2 vezes. E o D de diabetes, que a paciente pontua tinha também. O S é de stroke, né, que também pontua 2. No caso, ela não tinha anteriormente, agora ela teve, infelizmente, né? E o VA, né, o V é de doença vascular, que aí é o paciente que tem doença arterial coronária, doença arterial periférica, ou se ele tem placas na aorta. Placas complicadas na aorta, né, com ulceração ou com espessamento maior que 4 milímetros. Então, e o outro A é de idade, de 65 a 74. Então, esse é o CHADS-VA. Essa paciente, ela tinha, então, a pontuação, ela tinha hipertensão, tinha diabetes, tinha 65 anos. Então, ela já pontuaria 3. Ela pontuaria 3. Mesmo que você não tenha ecocardiograma, que você não saiba que ela tem estenose mitral, que a gente anticoagula independente do CHADS-VA, e mesmo que você não tivesse um ecocardiograma, para ver que ela pontuaria também pela insuficiência cardíaca. Só com a idade, né? E fator de risco. E ela tinha sintomas. Ela já pontuaria 3 pontos, ou seja, no CHADS-VA mínimo, maior né? igual a 2, se fosse diagnosticada a insuficiência cardíaca, seria 4, né? E pós-AVC, e agora pós-AVC 5, ela né? tem 6, né? Que aí o AVC conta 2 pontos. 2 pontos, perfeito. Então, assim, mas na chegada dela, sem você auscultar, ela já tinha indicação para anticoagulação. Porque hoje em dia o CHADS-VA, ele tem indicação para anticoagulação se ele for maior ou igual a 2. Perfeito. Tanto para homem quanto para mulher. Como a Bárbara falou, antigamente a gente tinha o CHADS-VASC, onde pontuava a mulher entrava, né, o sexo entrava, mas depois tiveram estudos epidemiológicos que mostraram que aquelas mulheres que estavam pontuando eram idosas, ou seja, tinham interferência da idade nessa pontuação do sexo. Perfeito. Então, aí depois mudaram e ficou maior ou igual a 3 para mulher, maior ou igual a 2 para homem. Para simplificar, então, a diretriz europeia resolveu fazer o CHADS-VA.
tirando essa pontuação do sexo e indicando. Então, essa paciente, de qualquer maneira, teria indicação para anticoagulação. De qualquer maneira, acho que ela é uma estenose mitral. Estenose mitral a gente nem precisa calcular o chá dos VA, né? Exatamente. Assim, então, ela já ganharia só por ter FA mais estenose mitral moderada para cima, né? E outras situações a gente anticoagula independente do chá dos VA? Isso, prótese, né? Prótese mecânica. Aí entra a cardiopatia hipertrófica. Amiloidose. E também, se você for olhar na diretriz específica, o miocárdio não compactado também tem muita relação com produção de trombo ali nas trabéculas e também... Fatores, né? Exatamente. Então, essa paciente, assim, quando o paciente tem estenose mitral, se ele faz fibrilação atrial, ele tem 17 vezes mais risco de apresentar um AVC do que aquele paciente que tem a estenose mitral em ritmo sinusal. Então, como a Bárbara falou, o paciente que tem estenose mitral, que tem uma prótese biológica ou uma prótese mecânica, né? É assim, ele já, com FA, prótese biológica e estenose mitral, já tem indicação de anticoagulação. Perfeito. E aí, nessa paciente, a gente tem uma questão, né? Que aí, quando eu a recebi no consultório, ela estava em uso de um dos DOACs. Perfeito. E com o diagnóstico da estenose mitral de origem reumática, aí eu tive que trocar e voltar a paciente para a varfarina novamente. E por que, doutora? Qual foi o estudo que mostrou isso? Fala pra gente. Então, todas as diretrizes, né? Elas já proibiam, já contraindicavam o uso dos DOACs nos pacientes que tinham estenose mitral, mas não havia um estudo específico, porque a estenose mitral e a presença de uma prótese mecânica foi excluída, ela era fator de exclusão de todos os grandes estudos pivotais com os DOACs. Então, tanto Rely, ROCK-TIF, Aristótle, né? E o Engage, que foram os 4 grandes estudos pivotais com os DOACs, né, que avaliaram os anticoagulantes de ação direta, eles tinham como critério de exclusão a presença de uma prótese mecânica e a presença de uma estenose mitral moderada a grave. Então, dos mais de 71 mil incluídos, 13.500 e poucos pacientes tinham alguma doença valvar, mas foram excluídos a estenose mitral e a prótese mecânica. E aí, as diretrizes foram publicadas em 2020, a brasileira, a americana em 2020 também e a europeia em 2021, contraindicando então o uso dos DOACs nos pacientes com estenose mitral. Em 2022, então, depois da publicação das diretrizes, veio um estudo, que foi o estudo Invictus, que avaliou especificamente esses pacientes com estenose mitral moderada a grave, com fibrilação atrial. E esse estudo ele foi feito em diversos países do mundo inteiro, países com renda baixa e média, que tinham uma incidência elevada de estenose mitral, né, reumática. E esse estudo, ele avaliou a rivaroxabana versus os antagonistas da vitamina K, mas em mais de 80% desses pacientes estavam utilizando a varfarina. E ele avaliou, então, a incidência de evento tromboembólico, né? Teve um desfecho primário, que era a ocorrência de AVC, de infarto, de embolia sistêmica e morte. E avaliou a mortalidade, a rivaroxabana versus esses antagonistas da vitamina K. E houve 25% a mais de eventos, né, desse desfecho primário nos pacientes em uso da rivaroxabana do que em uso de antagonistas da vitamina K. E houve também 23% a mais de mortalidade no grupo da rivaroxabana do que no grupo dos antagonistas da vitamina K. Então, o que as diretrizes já vinham recomendando da não utilização dos DOACs nos pacientes com estenose mitral, depois desse estudo Invictus, foi o que permaneceu, então, ainda a contraindicação no paciente com estenose mitral. Inclusive... Ele foi late break, né? A gente estava no congresso. A gente estava no Congresso Europeu quando eles apresentaram esse estudo. Então, se você ainda não segue a gente, @doutora Bárbara Valente, @doutor Bruno Coelho Save, @doutora Idel.Liporace. Idel.Liporace. Segue a gente, porque a gente sempre vai para o congresso junto, a gente traz todas as novidades em tempo real. Então, esse estudo eu lembro demais, que ficou, assim, era a última esperança que a gente tem, porque de fato facilita muito, né? Muito. Mas foi uma catástrofe, né? Então... E vejam que, assim, essa paciente já tinha... algum colega já tentou dar varfarina para ela. E teve muita dificuldade realmente de fazer o manejo da varfarina.
como ela chegou em 8 de INR, eles decidiram, então, suspender e dar um DOAC para ela, né? E aí eu conversei com o familiar, falei, não, a gente vai ter que retornar. Expliquei a situação. Eu imagino o desespero dele, né? Do familiar que estava com a mãe, com um AVC catastrófico, que tentaram anticoagular com varfarina, foi para o INR de 8, e ele chega para a senhora, e a senhora olha e fala assim, então, ela tem estenose mitral grave, dupla lesão, a gente não pode anticoagular com os novos anticoagulantes, é proibido, a senhora já explicou por quê, e a gente vai ter que voltar para varfarina. Isso. E aí? Não, mas ele aceitou. Ele já tinha visto em algum lugar que eu fazia algum manejo da varfarina. Exato. E assim, a gente vem manejando já há mais de 2 anos. Ela nunca, assim, quando ela usa um antibiótico, porque, gente, é assim, realmente, você tratar um paciente que é sequelado de AVC é muito complicado. Porque ela teve várias infecções urinárias. Comorbidades, né? Várias infecções pulmonares. Broncopneumonias, então cada vez que ela interna, então há um problema, né, de você conseguir ajustar, mas a gente consegue, foi ajustando. Esse último ano é um ano que ela está tranquila, assim, a gente conseguiu, né, entrando com sacubitril valsartana, tentei dar dapaglifosina, mas aí ela começou a fazer muita infecção urinária, eu tive que retirar a dapaglifosina e ela melhorou. Depois, entendeu? Então tem esses detalhes, né? Esses nuances. Como ela não tem uma cabeça de pressão muito alta, eu tive que tirar o beta-bloqueador para tentar manter o sacubitril valsartana. E aí eu tive que entrar com a amiodarona. Então, assim, porque eu tentei entrar com digoxina e essa paciente fez intoxicação. Teve escotomas, náuseas. Nossa então, senhora. assim, não é uma paciente fácil. Tinha que ser a senhora mesmo. É uma paciente bem complicadinha, mas assim, ela teve uma melhora da fração de ejeção. Hoje ela está com 37% de fração de ejeção, né? É uma paciente que, infelizmente, tem contraindicação hoje em dia para cirurgia, paciente gravíssima, né? Tem contraindicação para valvulotomia, para um tratamento percutâneo. Então, infelizmente, a gente está tratando, né? Controlando os sintomas, a dosagem da furosemida. Então, assim, ela está bem controlada. Esse último ano ela está muito bem e graças a Deus, eu venho manejando bem. A gente já encontrou a dose dela, da varfarina, então ela está bem controladinha. Gente, olha a doutora... De ter um baita de um cardiologista cuidando do seu paciente e outro que dá o DOAC. Então, assim, tem casos assim, pessoal, que é imprescindível a pessoa saber muito para lidar, né? Para conduzir um caso desse. Porque não tem muito o que fazer, não tem como trocar, né? A válvula, igual a doutora falou, porque o VD dela não vai aguentar, o VE dela, a cirurgia é de altíssimo risco. Então, assim, compensar é a melhor solução. Ela é sequelada, né, de AVC. Mas, além da doutora Ideusuíta ser chefe da seção de anticoagulação do Dante Pazanese, então é óbvio que todas as diretrizes ela faz parte, ela escreve tudo. Então, gente, sigam essa mulher. Ela é, assim, genial, é maravilhoso. A didática com que ela traz tudo lá no Clube da Anticoagulação. É @Clube da Anticoagulação, isso, né, doutora? Né? Nós temos um perfil, né, no Instagram que chama @Clube da Anticoagulação, onde a gente vai compartilhando todas... muito dia a dia. Todo o nosso dia a dia e também as atualizações das diretrizes com os DOACs, né? Falamos de antiplaquetários também. Exato. É maravilhoso. A gente vai colocar nos comentários, né? Sem dúvida. Vai estar tudo marcado aqui embaixo na descrição. Mas, além disso, a doutora tem uma carta na manga, entendeu? Apesar dela ser gênia, mas ela maneja varfarina com a facilidade que não é tão simples assim, não. Mas a boa notícia é que a facilidade que ela tem está disponível para você. Entendeu? Então, você vai lá, se você tiver iPhone, se for iOS, você vai lá na loja da Apple, Varfarina App. Eu vou colocar a descrição aqui do vídeo também, eu vou colocar o link. E se for Android, no Google Store, tá? Lá você tem o aplicativo Varfarina App, que, gente, é sensacional. Lá no Dante todo mundo usa, né, para anticoagular ali os pacientes. Então, ele é muito prático, muito intuitivo. Você coloca o INR que está do paciente e ele rapidamente já te diz qual é a dosagem que você precisa deixar a varfarina, se a dosagem está alta, como suspender, se teve sangramento, como que você vai tratar, quais são as interações medicamentosas, como orientar a alimentação do paciente. A gente tem tudo nesse aplicativo, sem falar do manejo perioperatório, né, doutora? Exatamente. Então, a gente fez toda
expertise que a gente tem, eu já estou há 20 anos, né, no Centro de Anticoagulação Oral, toda a expertise que a gente tinha no manejo do paciente em uso de varfarina, a gente colocou nesse aplicativo, porque a gente vê no nosso dia a dia a dificuldade de vários colegas, de pacientes com prótese mecânica, que tem indicação de uso de varfarina e a dificuldade para fazer o manejo. Então, a gente tem todo o passo a passo de como que você inicia, qual o dia que o paciente deve retornar, depois que o paciente já está usando o anticoagulante, se ele vem acima da faixa, como que você faz o ajuste da dose, né? Como a Bárbara falou, interação medicamentosa, nós colocamos todas as interações lá, então você coloca, ele diz se ele potencializa ou inibe o efeito. É muito então a gente colocou todo o passo a passo. É fantástico, é muito mão na massa. Então, assim, é bom para você que vai começar a varfarina no paciente, tem todo o passo a passo de como começar, mas para você que é cardiologista, que está no consultório, que está manejando o paciente com varfarina e fica aperreado, ai meu Deus, será que eu aumento, será que eu não aumento? Ai não, vou trocar por dor, que faça isso não, o paciente se adaptou bem à varfarina, não tem que ficar trocando não, deixa ele quietinho lá com a varfarina dele. Então, você baixa o aplicativo, você vai conseguir manejar com muito mais tranquilidade. Muito obrigada. Doutora, foi um prazer receber a senhora aqui. Eu sei que a senhora tem milhares de histórias, então a senhora com certeza vai ser chamada mais vezes também. A doutora viajou comigo para o Congresso Europeu, vocês acompanharam, né, gente? E foi incrível. Muito obrigada por ter aceitado participar, porque não tenho dúvida, assim, que eu sempre falo isso pro Bruno, né? Tudo que a gente compartilha aqui inspira muitas pessoas, né? Então, assim, que apesar dessa paciente ter tido um desfecho ruim, sem sombra de dúvida, a senhora inspirou muita gente agora a ter coragem de anticoagular o paciente, a ter coragem de peitar um diagnóstico que foi feito errado. Mesmo que essa paciente já tivesse passado com um médico no consultório que viu a fibrilação atrial dela e que decidiu por não anticoagular por pura covardia, se você é o médico do pronto-socorro, você fez o chá desviado da paciente e deu maior igual a 2, inicie você a anticoagulação. Essa paciente passou por várias pessoas, foram erros repetidos que poderiam ter sido modificados se alguém tivesse o conhecimento na hora certa. Então, eu sempre digo isso, que assim, conhecimento salva vidas, né? E é isso que a gente faz aqui. Exatamente. Eu agradeço muito, assim, essa oportunidade de estar aqui falando com vocês. Vocês salvam vidas todos os dias, né? Então, eu fico feliz de compartilhar isso daí. E se esse caso da minha paciente servir para evitar outros AVCs em outros pacientes, então eu já fico feliz, porque só quem atende o paciente com AVC complicado, com muita sequela no dia a dia, sabe o quanto que é difícil a vida dessa pessoa e da família dessa pessoa, né? Sem sombra de dúvida, doutora. Muito obrigada. E é isso, meus queridos. Finalizamos mais um episódio do Cardiologia na Prática Podcast. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, porque toda quarta-feira